querida, e o jardim do Senhor, para exalar o perfume neste recanto de amor. Deixa exalar o perfume neste jardim do Senhor, que nossa vida inteira seja um aroma de amor. Amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Pela graça, bondade do nosso Deus, nós estamos aqui mais esse dia para continuarmos a nossa bendita jornada espiritual, lendo e ouvindo a palavra do nosso Deus. Estamos chegando hoje para a leitura de 2 Samuel, capítulo 14. Convido você para abrir a sua Bíblia, se você puder, e vamos ler juntos esse capítulo. Se você não puder, você pode ouvir aí onde você estiver e também ser abençoado. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 1. Conhecendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, verso 2, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Ora, finge que estás de luto, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e faze-te como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Verso 3, vai à presença do rei e fala-lhe estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Verso 4, a mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, prostrando-se com o rosto em terra, fez-lhe uma reverência e disse: Salva-me, ó rei. Verso 5, perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade sou viúva, o meu marido morreu. Verso 6, tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram no campo. Não havendo quem os apartasse, um feriu ao outro e o matou. Verso 7, ora, toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente na terra. Verso 8, e disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Verso 9, disse a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e seja inculpável o rei e o seu trono. Respondeu o rei: Quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te incomodará. Verso 11, disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, o seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição, e não extermine o meu filho. Disse ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um cabelo de teu filho. Verso de número 12. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. Respondeu ele: Fala. Verso 13. Disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Verso 14.
certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ajuntar mais. Deus, porém, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. Verso 15. E se agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pensava a tua serva. Falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Verso 16. Porventura o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus, tanto a mim como a meu filho. Verso 17. E agora diz a tua serva, seja a palavra do rei meu senhor, para o meu descanso. Pois, como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor, o teu Deus, seja contigo. Verso 18. Então disse o rei à mulher, não me encubras o que eu te perguntar. Disse a mulher, fale o rei meu senhor. Verso 19. Perguntou o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu a mulher, tão certo como vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo que o rei, meu senhor, diz. Sim, Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Verso 20. Para mudar a feição deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Mas sabe, meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Verso 21. Disse o rei a Joabe, muito bem, farei o que pedes, vai e faze tornar o jovem Absalão. Verso 22. Joabe prostrou-se com o rosto em terra e, fazendo uma reverência, abençoou o rei. Disse Joabe, hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Verso 23. Então levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Verso 24. Disse, porém, o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Verso 25. Não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Verso 26. Ao final de cada ano, Absalão cortava o cabelo, porque muito lhe pesava. O seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Verso 27. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. O nome da filha era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Verso 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Verso 29. Então mandou Absalão chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Verso 30. Então disse aos seus servos, vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Verso 31. Então Joabe se levantou e foi falar com Absalão em casa e lhe perguntou, por que teus servos puseram fogo ao pedaço de campo que é meu? Verso 32. Respondeu Absalão a Joabe, olha, enviei a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Verso 33.
Assim Joabe foi ao rei e disse-lhe essas palavras. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Ou mulher, não trabalha quem não quer, na seara do Senhor, o salário é o amor. Na seara do Senhor, o salário é o amor. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 14, aqui de 2 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso de número 24. Disse, porém, o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Eu preciso mais do teu poder. Eu bem sei que sozinho, meu Senhor, não poderei aqui caminhar. Dá-me a tua proteção. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da palavra do nosso Deus, neste capítulo vemos o empenho de Joabe, sobrinho de Davi e comandante do exército de Israel, em trazer Absalão, o filho de Davi, que havia assassinado o seu próprio irmão Amnon e que estava foragido na terra de Gesur já há 3 anos. Há 3 anos, Absalão estava longe de seu pai Davi, e não havia nenhuma sinalização da parte de Davi no sentido de trazer Absalão de volta. Joabe troca uma situação, ou traça uma situação. Ele pede a uma mulher sábia que falasse com o rei, inventando uma história, a fim de despertar o rei para que permitisse que seu filho Absalão retornasse. O rei entende o objetivo de Joabe e autoriza-o a buscar Absalão em Gesur. Porém, para nossa surpresa, Absalão volta, mas o rei e pai, no caso Davi, não quis vê-lo. Absalão permanece em Jerusalém por 2 anos inteiros sem que Davi o recebesse. Foi preciso Absalão se revoltar com essa situação para que o rei e pai concordasse em vê-lo e falar com ele novamente. Quando analisamos, amados irmãos e ouvintes, a história de Davi, concluímos que ele foi um excelente e triunfante combatente e guerreiro. Foi o maior dos reis de Israel. Porém, como pai de família, Davi deixou muito a desejar. Ele foi um péssimo pai de família. Ele gerou muitíssimos filhos e filhas, porém não dedicou tempo a eles a fim de educá-los e dar-lhes a formação moral e espiritual de que eles necessitavam. No capítulo anterior, nós vimos Amnon cometendo incesto com a própria irmã. Depois, o outro filho, Absalão, assassinando o irmão Amnon. No capítulo que lemos hoje, observamos que Davi guardou raiva, mágoa no coração contra o seu próprio filho e não quis perdoá-lo, ficando assim 5 anos sem querer ver o filho. Com relação ao outro filho, Adonias, que vamos ver posteriormente sobre ele,
nos informa o texto bíblico que o rei o deixou crescer sem nenhuma correção, pois nunca havia contrariado as vontades desse filho. É o que lemos em 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. As consequências do descaso em cuidar da família vieram sobre Davi. Além dos problemas que nós já vimos, Davi teve a amargura de encarar as revoltas do seu filho Absalão, como veremos depois, e também do próprio Adonias, que também se levantou para usurpar o trono de Davi. Amados pais e mães que me ouvem nesse dia, os filhos são dádivas que Deus lhes concedeu. Deus espera que cada pai e mãe dedique tempo e energia para educar seus filhos, tanto no aspecto moral e intelectual, e também, ou sobretudo, no aspecto espiritual, criando os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, conforme Efésios 6, versículo 4. Assim, os pais precisam dedicar momentos, se possível diários, para inculcar nos filhos os ensinamentos da palavra de Deus. Orar por eles e com eles, ir com eles à escola bíblica dominical e aos cultos. E, acima de tudo, os pais precisam ensinar os seus filhos por meio do exemplo. Deixe, amado pai e mãe, que seus filhos vejam você orando. Permita que eles o vejam lendo a Bíblia. Faça questão de tratar bem a sua esposa ou seu esposo diante deles. Fale sempre a verdade a eles e na presença deles. Querido pai, querida mãe, seus filhos irão andar pelo caminho que você os apontar. Provérbios 22, versículo 6. E se por alguma circunstância se desviarem dele, um dia retornarão, pois a semente que você plantou jamais será arrancada do coração deles. Eu deixo aqui meu último conselho a você que é pai e mãe. Cuide da formação moral, intelectual e espiritual de seus filhos. Não seja um pai ou mãe omisso, negligente. Não terceirize a educação moral, intelectual e espiritual de seus filhos. A educação intelectual, sim, corrigindo, você pode deixar que a escola o faz, ensinando-lhes as matérias, as disciplinas que eles precisam dominar para que se formem e venham ser um bom profissional em alguma área que ele escolher. Mas a formação moral e espiritual é uma responsabilidade principalmente do pai e da mãe. Um dia você terá de prestar contas a Deus a respeito de como educou aqueles que Deus lhe confiou. Medite nessa palavra nesse dia e cuide de seus filhos. Amém. Ó irmão, guarda o que tens, para não perder tua coroa. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido de bondade, quero te glorificar pela tua palavra e por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor, eu quero colocar na tua presença nesse instante todos os pais e mães que estão ouvindo essa mensagem, que estão agora também orando comigo. Senhor, dá graça a este pai, a esta mãe. O Senhor deu a ele fruto ou frutos, Senhor. O Senhor lhes confiou para que eles o cuidassem, o criassem para o teu louvor e para a tua glória. Nesse mundo tão difícil, ó Pai, que estamos vivendo, nesse mundo tenebroso, dá graça para o teu filho e a tua filha cuidar bem dos frutos que o Senhor lhes confiou.
Ajuda-o, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Pois dela o socorro há de vir. Muito breve Jesus Cristo vai surgir, com poder muito glorioso, e a igreja vai subir. Tudo nos mostra que devemos vigiar. Tudo revela que Jesus não tardará. Meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra. Desejando a você um dia de vitória, um dia de paz, desejando que você e a sua família sejam grandemente abençoados por Deus em mais esse dia. E conto com a sua companhia amanhã, mais uma vez, quando estaremos lendo o capítulo 15 de 2 Samuel. Receba o nosso abraço, fique na paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois dela o socorro há de vir. Muito breve Jesus Cristo vai surgir, com poder muito glorioso, e a igreja vai subir. Vai subir, vai